Olá, meus amados e meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Amados, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, Deus abençoe a sua vida. Queridos, Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo 26, está escrito: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu quero agradecer a Deus por esta tão abençoada oportunidade. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário. Queridos, eu não tenho como recompensar a você. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Ele há de te recompensar pelos minutos, segundos que você tem deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Queridos, Deus, quando se apresenta a um engenheiro agrônomo, cujo nome era Abrão, Deus disse para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Resumindo, o Senhor disse a Abraão: aquele a quem tu abençoar será abençoado. Aquele a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Só que existe um detalhe: em ti será bendita todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tentando lhe mostrar, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda que Deus deu os nossos lábios, principalmente a nossa boca, para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E não para amaldiçoar, queridos. Hoje tem acontecido várias mortes espirituais na vida de alguns cristãos. Não é por outra coisa. Tudo a gente atribui ao diabo, e eu não estou aqui como defensor do diabo. Tem coisas que partem de nós mesmos. Tem coisas que nós somos os culpados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele nos santificou, nos deu o seu Espírito, louvado seja o nome do Senhor, para santificar a nossa vida. Queridos, eu não creio, o apóstolo Tiago, ele mesmo descreve que dos nossos lábios, da nossa boca, não pode jorrar dois tipos de água. Ou seja, não pode ter duas fontes. Ou é água doce ou amarga. Não pode jorrar da mesma fonte dois tipos de água. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu não creio, eu não acredito que a boca que serve para louvar a Deus seja a mesma boca que se abre
para amaldiçoar o meu próximo. Eu não quero acreditar nisso. Mas, infelizmente, nós estamos percebendo tudo isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que meus lábios proferem para a vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, e eu vou pensar que aquilo ali está atingindo o meu próximo, está atingindo a minha própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estragando a minha comunhão com Deus, tirando a minha santidade com Deus. Quando eu prefiro palavras dos meus lábios desagradável a Deus, eu estou atingindo a minha própria identidade. Eu estou atingindo a minha vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se uma coisa. Deus, quando se apresenta, quando Isaías tem um arrebatamento de sentido, e ele olha, ele contempla, vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isaías tem aquela visão, resumindo a história, a própria palavra de Deus diz que o Senhor tocou os lábios de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, com uma brasa viva tirada do altar. E aquela brasa queimou os lábios do profeta Isaías. Aquelas brasas purificou os lábios do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós temos que prestar bastante atenção. Nós temos que medir as nossas palavras. Nós temos que analisar o que vamos pronunciar antes de nós soltarmos palavras no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós pregamos a palavra de Deus e não vivemos o que pregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma ofensa à palavra de Deus. Muitos de nós hoje usamos a palavra de Deus como escudo. E é um escudo, só que ela não é, louvado seja Deus, o escudo para nós se escondermos atrás da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós pregamos a palavra de Deus e não usamos e não procuramos, melhor dizer, fazer, obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Parece que nós estamos, de certa forma, com alguma capa. Louvado seja Deus. A nossa fisionomia que aparece nos púlpitos da igreja não é a mesma que aparece quando nós estamos fora do altar da igreja. Louvado seja Deus. E isto é lamentável para a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, o mesmo apóstolo Tiago que proferiu estas palavras é o mesmo que disse, louvado seja o nome do Senhor, que da nossa boca não pode jorrar dois tipos de água. Que a nossa boca, queridos, não é para louvarmos a Deus e amaldiçoar os homens. Não é para bendizer a Deus e amaldiçoar os homens, feita a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância que alguém está passando. Não importa o problema que alguém está vivendo. Importa que Deus me deu autoridade, porque a minha palavra e a sua palavra, ela tem autoridade de abençoar as pessoas.
mas também ela tem o poder de amaldiçoar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você analise, que você entenda. Use a sua boca, principalmente a sua língua, louvado seja o nome do Senhor, para abençoar as pessoas. Para abençoar, louvado seja Deus, o seu semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Tiago, ele diz que a língua é um dos membros menores do corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Hoje, nós presenciamos pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que vêm a esta plataforma, que vêm a este meio de comunicação, se passando por irmão em Cristo, mas não abre a Bíblia, e eu quero que você entenda que eu não estou atacando a ninguém, mas que não abre a Bíblia para ler sequer um versículo da palavra de Deus. Eles não têm esse cuidado. Eles não têm essa atitude de, pelo menos, abrir a palavra de Deus e pronunciar um versículo da palavra do Senhor. Abre a sua boca para proferir palavras indevidas, para proferir palavras desagradáveis a Deus. Que tipo de cristãos somos nós? Deixe o seu comentário. Que tipo de cristãos somos nós? Será que isto agrada a Deus? Será que é isso que Deus quer da minha vida? Quando a palavra de Deus me mostra que eu sou luz, que eu sou sal da terra, que a minha boca, meus lábios, foi feito para abençoar, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas. Será que eu devo proferir no meu vocabulário como cristão, como servo de Deus, palavras que desabonam a conduta de alguém, palavras que venham ferir alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Será que aquilo que eu prego, eu estou de fato mostrando a realidade das Escrituras? Será que as pessoas não me odeiam pela forma, pelas palavras que eu profiro às pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós devemos prestarmos muito atenção, porque o que está em jogo, segundo este versículo, é a nossa religião. A quem servimos? A quem servimos? Louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo nos deixa claro. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, louvado seja o nome do Senhor, antes enganando o próprio coração, feridos, meus amados irmãos. Isso aqui é lamentável. Tem muitas pessoas enganando-se a si mesmo, pensando que estão enganando a Deus. Tem pessoas que estão hoje no meio cristão e estão equivocados. Estão em cima do muro ainda até hoje. Eles ainda não se decidiram. Eles ainda não tomaram uma determinação na vida de saber a quem serve. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, isso aqui é para nós analisarmos. Isso aqui é para nós, louvado seja o nome do Senhor, prestarmos atenção. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos manda suportar uns aos outros. Não é porque alguém me ofende, não é porque alguém me lança palavras de injúria, que eu devo proceder da mesma forma. Que eu devo proceder com a mesma ação. Não, senhores. Eu não devo proceder desta forma.
Eu devo agir com sabedoria, porque muitos vão se espelhar em mim. Irmão Lucivaldo, homem de Deus, aparece em uma plataforma como esta, lançando palavras de maldição para a vida de alguém. Eu não posso fazer isso. Eu não devo proceder desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu devo abrir os meus lábios para abençoar a você, para abençoar a sua família, como sempre tenho feito. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, queridos, o que está em jogo, preste bastante atenção. Se alguém supõe ser religioso, louvado seja Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião não serve de nada. A sua religião não glorifica a Deus. A sua religião para nada serve. Porque o texto conclui, o versículo conclui dizendo que a sua religião é vã, não serve para nada. Hoje, muitas das nossas denominações é criticada pelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós hoje pregam e as pessoas não creem na mensagem que pregamos. Louvado seja Deus. É porque aquilo que pregamos não converge, não condiz com a nossa vida fora do altar da igreja. Não convence as pessoas porque eles conhecem a nossa conduta quando estamos fora do altar. Muitos de nós hoje pregamos e as pessoas não se convertem a Cristo, muitas vezes, não é porque não querem. Não é porque não querem servir a Deus. É pela nossa forma de se dirigir às pessoas. É pela nossa forma de nos pronunciar diante das pessoas. É por não medir as nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Só que isso vai nos custar um preço. Isso vai nos custar um preço. Então eu quero deixar esta palavra para a sua vida e quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus. Que nós venhamos usar esta palavra. Esta palavra. Que venhamos usar esta palavra para proferir palavras de bênção e não de maldição para a vida das pessoas. Nós necessitamos abençoar esta sociedade, porque a nossa palavra, a minha e a sua boca, Deus nos deu poder para abençoar esta palavra, para abençoar, melhor dizendo, esta nação. Então, eu quero deixar esta palavra para o teu coração e pedir a Deus que abençoe toda esta nação no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.